Ora, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos hoje falar sobre uma grande família de vírus patogénicos para o homem, a família Herpesviridae, portanto, enfim, conhecida como o grupo dos herpes, que tem vírus muito comuns e que vocês, poderia quase dizer, independentemente da especialidade, até mesmo que vão para a psiquiatria, provavelmente, ou não é provavelmente, seguramente, acabarão por ter que lidar com situações em que tenham que considerar a hipótese de infecções por herpes vírus. Gostaria só que vocês ficassem com uma ideia da taxonomia, portanto, destes vírus. São conhecidos como o grupo dos herpes. Na verdade, o seu nome oficial é a família Orthoherpesviridae. Esta família tem algumas subfamílias que eu gostava que vocês ficassem com uma ideia, porque às vezes nós referimos, por exemplo, o vírus da varicela zoster, que é um alfa-herpes vírus, portanto isto significa que pertence realmente à alfa-herpesviridae subfamília. Os nomes dos géneros não se preocupa, ninguém vos vai perguntar isso, e depois naturalmente as espécies que vamos abordar a seguir uma a uma. Cartão de visita do vírus, mais uma vez aqui aconselho-vos rapidamente a meterem Herpesviridae na net e porem imagens para vocês verem a imagem do vírus, portanto é um vírus com cerca de 150 a 200 nanómetros, portanto é um vírus já relativamente grande, portanto 0.2 do micra, portanto lembrem-se que os vírus com invólucro, que é a tal camada externa adicional, são sempre, por regra, ou obviamente, como tem aquela camada, tem um diâmetro um pouco maior. O número de capsómeros ninguém vos vai perguntar, só para ficarem com uma ideia, e tem uma simetria icosaédrica. Portanto, e são vírus de DNA. O que é que eu pretendo mostrar neste slide? Portanto, nós vamos adquirindo os vírus herpes ao longo da vida, em qualquer altura podemos ser infectados por um deles, desde terra idade até quando formos mais velhos. A grande característica destes vírus é a latência. Portanto, sempre vocês falarem mesmo com colegas, enfim, mais velhos, que enfim, provavelmente já se esqueceram de alguns dos pormenores relativamente ao herpes, todos sabem esta questão. Portanto, qualquer herpes, o 1, o 2, seja qual for, uma vez entrando em contato com ele, ele vai ficar latente até o resto da vida. Isto é uma característica. Curiosamente, até, enfim, é isto que pretendo agora no slide que vocês podem depois ver aqui. No final, o que é que quero dizer ali com, enfim, ali um caixão e depois um vírus ali a sair, enfim. O que é que isto significa? Significa, portanto, que eles são fiéis, são-nos fiéis até o final da vida, isso é verdade, portanto, eles mantêm-se, quer nós queiramos ou não, mantêm-se connosco. Quando é que o vírus deixa de ser fiel, chamemos assim, ou seja, quando é que ele nos pode abandonar? Numa situação muito particular, que é no falecimento de uma pessoa súbito e se os órgãos dessa pessoa podem ser utilizados para transplantação. Nesse caso, o vírus irá efetivamente passar, como vocês irão ver mais à frente, poderá então passar para o receptor desse vírus, para o receptor do órgão transplantado, e assim o vírus passar de pessoa a pessoa. Portanto, é a única altura, portanto, em que ele, digamos, vai abandonar o hospedeiro original para passar para um novo hospedeiro. Iremos ver isto com mais detalhe à frente quando eu falar do citomegalovírus. Vamos então começar pelo vírus do herpes humano tipo 1 e 2, portanto, enfim, é o herpes 1 e herpes 2, portanto, na gíria que vocês depois já ouviram ou vão ouvir depois falar nos hospitais. O que é essencial vocês saberem do herpes 1? Vamos começar pelo herpes 1. Portanto, é um vírus frequente, portanto, a maior parte de nós, embora, enfim, a prevalência agora tenha diminuído um pouco, mas de qualquer maneira, a maior parte de nós ou adquiriu ou vai adquirir. A esmagadora maioria das infecções são assintomáticas, isto é importante vocês perceberem, porque apenas uma pequena percentagem vai ter sintomas. Os sintomas, quando há sintomas, repito, a maior parte das infecções são assintomáticas, mas quando há infecções sintomáticas, a gengivostomatite é a mais típica nas crianças, portanto o nome diz, portanto é uma afecção no fundo da cavidade oral, incómoda, que aparecem com vesículas, isso é uma característica, portanto as vesículas, o que é que são vesículas? Porque isto vai ser falado também mais à frente, portanto vesículas, portanto no fundo são acidentes cutâneos ou das mucosas, em que há a formação de um líquido, portanto, numa estrutura, portanto, tem líquido lá dentro e o líquido tem presentes lá os vírus. Portanto, se aparecerem vesículas na boca de uma criancinha, muito provavelmente ela terá um herpes, embora possa haver pelo menos mais um ou dois vírus que possam fazer também um quadro parecido.
E eis que a gengivostomatite, que é muito chata para as criancinhas e para os pais, mas não é grave. A conjuntivite e queratite já pode ser mais grave, a queratite sobretudo, herpética já se tem que ter cuidado, tem que ser tratada por um oftalmologista, porque senão pode levar ali a cicatrizações na zona da córnea, que depois podem perturbar um pouco a visão, portanto já se tem que ter cuidado no tratamento disto. E depois temos uma situação extremamente grave, menos frequente delas todas, que é a encefalite. A encefalite por herpes 1, não tratada, tem uma mortalidade elevadíssima, mesmo tratada, enfim, a mortalidade é muitíssimo melhor, mas mesmo assim ainda tem alguma mortalidade associada e pode deixar sequelas. Portanto, é uma situação, repito, que tem que estar presente sempre, sobretudo no nosso país. Vocês depois vão ver falar nisso também na aula de infecções do sistema nervoso central. Mas qualquer quadro de encefalite no nosso país, devemos sempre fazer o diagnóstico diferencial para o herpes 1, no caso de encefalite. Enfim, aqui superior a 90% dos adultos têm anticorpos, não é exatamente assim hoje em dia, se calhar já é um bocado menos, embora eu desconheça que haja estudos mais recentes no nosso país. O que é que vai acontecer então quando uma pessoa teve contato com o herpes 1? Ele vai ficar latente e alguns de nós, uma pequena percentagem, vai ter uma reativação, sobretudo labial. É o famoso herpes labial, que pode ser reativado por muitos mecanismos, pode ser o frio, noutras curiosamente é o calor, pode ser a febre, o stress, enfim, portanto há vários mecanismos que podem levar à reativação. Há pessoas que, enfim, têm menos sorte e têm reativações com alguma frequência, outros nunca têm reativações, não significa que ele não possa lá estar latente. Isto não tem, em princípio, nenhum significado em especial. Portanto, não é pela pessoa ter reativações mais frequentes que significa que tenha... Bom, obviamente que haverá alguma explicação para isso, mas não significa que tenha nenhum defeito importante de imunidade, enfim, que tenha alguma implicação mais séria. Agora, realmente, que é aborrecido, mas habitualmente não é mais do que isso num imunocompetente. Ora, enquanto o herpes 1 tem uma transmissão, como já falámos, sobretudo através da saliva, o herpes genital é causado pelo herpes 2, ou seja, um herpes genital, portanto, é uma infecção herpética nos genitais, portanto, com aparecimento de vesículas, e que é causado na sua grande maioria pelo herpes 2. Antigamente havia o conceito de que o herpes 2 efetivamente era o causador da esmagadora maioria das infecções. Ele continua a ser o causador da maioria, mas as infecções genitais por herpes 1 têm vindo a aumentar. E, portanto, já não é como antigamente, que era 90 e tal % de infecções por herpes 2, as genitais, e o herpes 1 causava menos de 10% das infecções genitais. Portanto, as percentagens agora são mais equilibradas, mas, repito, o herpes 2 continua a ser o principal causador do herpes genital. Mas depois há aqui outra questão, que aqui a diferença ainda é maior, que é na reativação. Portanto, este vírus, seja o herpes 1 ou o herpes 2, vão ficar latentes nos gânglios da zona e podem reativar. As reativações, enfim, não acontecem em todas as pessoas, mas ainda acontecem em alguma porcentagem de pessoas. Estes episódios de reativação são menos graves normalmente que a infecção primária genital. A infecção primária genital, para ficarem com uma ideia, além das lesões locais que normalmente são mais exuberantes, acompanhadas de adenopatias, muitas vezes febre, até muitas vezes não, por vezes até podem atingir a meninge, causando uma meningite, embora esta meningite normalmente seja relativamente benigna. Mas, portanto, todas estas situações não são tão habituais na reativação. Ou seja, na reativação temos um herpes genital com menor número de lesões, normalmente também sem febre, sem adenopatias, portanto, sem sinais mais gerais. Ora bem, estas reativações são, na sua grande maioria, por herpes 2. Antigamente falava-se que era 99%, enfim, hoje as percentagens variam, mas aparentemente já não será assim desta forma, mas podemos dizer que a grande maioria, ou a esmagadora maioria dos casos de reativação são causados pelo herpes 2, portanto ele tem mais tendência, além de já ser mais frequente na infecção primária, tem ainda uma maior tendência para provocar reativações do que o herpes 1. Como vos disse, a transmissão do herpes 2 é quase exclusivamente sexual, mas há uma outra forma de transmissão, é a transmissão vertical, portanto, na altura do parto. Portanto, se a mãe
tiver tido, sobretudo, uma infecção primária. Não quer dizer que uma reativação não possa acontecer, mas pelos motivos que eu vos disse, a infecção primária normalmente é mais extensa, tem mais lesões. Portanto, se a mãe tiver uma infecção primária, ou seja, contaminou-se durante a gravidez, isto pode acontecer, pode haver, e há relações sexuais também durante a gravidez, se por acaso ela tiver esta infecção e se tiver as vesículas na altura do parto, a criancinha pode se infectar. E o que é que ela vai ter? Vai ter o dito herpes neonatal. O herpes neonatal tem, sobretudo, 3 tipos de manifestações. As cutâneo-mucosas são as menos graves e normalmente correm bem e têm um bom prognóstico. Portanto, a criança vai aparecer com vesículas. Portanto, se algum de vocês for para a pediatria, um dia se aparecer um recém-nascido com vesículas, tem que se pôr imediatamente a possibilidade, entre outras, mas esta à cabeça, de poder ser um herpes neonatal. Depois temos outros 2 quadros, estes sim, são graves ou mesmo muito graves. Portanto, podemos ter uma encefalite, aliás, a encefalite até pode também estar associada às manifestações cutâneo-mucosas, podem estar associadas, portanto, a encefalite já tem uma mortalidade e um prognóstico já bem piores, e a infecção disseminada, que pode estar também combinada com a encefalite ou com manifestações cutâneo-mucosas. Naturalmente que a infecção disseminada tem um prognóstico ainda pior. Mas será que podemos ter infecções disseminadas sem ser, neste caso, do recém-nascido? Por exemplo, um adulto pode ter infecções disseminadas ou pode ter outras localizações atípicas, como, por exemplo, a esofagite ou a hepatite? Sim, os imunodeprimidos podem ter. Os transplantados, doentes HIV, podem ter, inclusivamente, se, por exemplo, e o caso da esofagite, enfim, uma situação que já me deparei, enfim, uma outra vez ao longo da minha carreira, se, por exemplo, se for detectado uma esofagite num doente por herpes, isso é sugestivo que ele tenha uma imunossupressão. Isto na prática significa que se por acaso vocês fossem gastroenterologistas e fosse comunicado que um doente portanto, vocês ao fazerem a endoscopia e depois verificasse que tratava-se de um herpes, se o doente não tinha nenhuma imunossupressão conhecida, então devia-se, por exemplo, e concretamente, fazer o rastreio para o HIV, porque, como digo, a esofagite no imunocompetente é extremamente rara, e a esofagite por herpes, e, portanto, a sua presença sugere fortemente que possa haver uma imunossupressão. Como é que fazemos o diagnóstico do herpes? E mais importante, talvez ainda, é quando é que fazemos. Porque assim, não vale a pena nós estarmos a fazer um diagnóstico de um herpes labial. Não interessa para nada. É um herpes. Pronto, ponto. Estarmos a fazer é académico. Em que situações é que nós devemos fazer? Há várias, obviamente depois aqui o bom senso e a clínica também vão ditar, mas há sobretudo as outras 3 situações que são absolutamente mandatórias. Pronto. Uma delas é quando temos o primeiro episódio, quando o doente tem um primeiro episódio de herpes genital. Porquê? Por uma razão simples. Porque o herpes 2 pode reativar. O herpes 1 a nível genital, atenção, o herpes 1 a nível labial reativa, é o que causa o herpes labial, esse claro que reativa, mas a nível genital, o herpes 1 habitualmente não vai reativar. E, portanto, se nós no primeiro episódio fizermos o diagnóstico laboratorial, o que está aqui é exame direto, imunofluorescência pode-se fazer, portanto como a zaragatoa na zona das vesículas e depois fazer por imunofluorescência, mas quero que fique bem claro para vocês que hoje em dia, embora isto possa ser utilizado, hoje em dia nós utilizamos a biologia molecular, portanto a PCR, é de longe a mais utilizada e honestamente era aquela que eu aconselho. Portanto, eu mantenho aqui a imagem clássica, porque ainda há quem faça, mas efetivamente o mais prático, mais sensível é fazermos o diagnóstico por biologia molecular, por PCR, para o herpes 1 ou 2, neste caso concreto. Voltando outra vez até um herpes genital. Porque é que é importante nós sabermos se é herpes 1 ou herpes 2? Porque se for um herpes 1, nós podemos dizer ao doente ou à doente que a probabilidade de tornar a aparecer é quase nula. Se for um herpes 2, pronto, não podemos garantir isso. Podemos dizer, de qualquer maneira, a maior probabilidade é não ter nada, mas não podemos garantir que ele não possa reativar. Portanto, é sobretudo nestas situações. Ou, se por exemplo, nos imunodeprimidos. No imunodeprimido, por vezes, as manifestações do herpes são muito mais bizarras. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, um herpes labial no imunodeprimido, em vez de ser só umas lesões a nível labial, pode, por exemplo, ter manifestações espalhadas por toda a cara. Isso é um sinal que sugere, obviamente, imunossupressão. Se ele já for conhecido como imunossuprimido, o problema aí é do diagnóstico etiológico, ou seja, se eu vir
lesões com vesículas espalhadas na face ou noutra zona do corpo, e às vezes posso ter dúvidas se aquilo é um herpes 1, se é uma varicela ou se poderá ser outra situação. Portanto, nos imunodeprimidos com manifestações atípicas, exantemas vesiculares mais atípicos, eu posso querer fazer o diagnóstico e justifica-se eu ir lá com uma zaragatoa e enviar para PCR, enfim, eventualmente para a imunofluorescência direta, mas sobretudo para PCR. Outra situação absolutamente mandatória é fazer na encefalite. Aliás, isto seria um gravíssimo erro se não fizessem. Portanto, numa suspeita de encefalite, temos que enviar o líquido cefalorraquidiano urgentemente para fazer uma técnica de biologia molecular, uma PCR. Deixa-me só dizer que das primeiríssimas, se não mesmo a primeira indicação em toda a medicina, não foi só na infecciologia, em toda a medicina, para a aplicação da técnica de PCR, foi precisamente para o diagnóstico de encefalite herpética, porque os diagnósticos anteriores, cultura celular, etc., não tinham uma sensibilidade suficiente para se fazer este diagnóstico. Ficam aqui as indicações, mas não vou entrar aqui em grandes pormenores, que isso depois será abordado pelo professor Helder, portanto, na parte da farmacologia e dos antivirais. Mas ficar com a ideia que o aciclovir e o valaciclovir, portanto, que é uma prodroga oral, são excelentes medicamentos, excelentes fármacos, com as principais indicações são estas que vocês têm aqui, mandatória na encefalite, na infecção sistémica, na infecção genital, com profilaxia. Muitas vezes é perguntado, então, mas no herpes labial vale a pena? Enfim, é muito relativo, porque a única coisa que vai fazer, enfim, é reduzir 1, 2 dias, enfim, um pouco mais do que isso, os dias de lesão. Portanto, não, enfim, portanto, a indicação, como digo, é muito relativa. E são medicamentos que podem ser utilizados, inclusivamente na gravidez. Portanto, tem uma baixa toxicidade. Tem aparecido algumas resistências. Nós, em Portugal, conhecemos pouco a percentagem de resistências. Não é muito frequente, mas realmente está descrito que o vírus, tal como as bactérias ganham aos antibióticos, o vírus também poderia ganhar aqui ao antiviral. Nesta segunda parte da aula vou abordar o vírus da varicela zoster, como o próprio nome diz, portanto causa a varicela e causa o zoster, que é a zona. O que é que este vírus tem de diferente dos outros herpes relativamente à transmissão? Enquanto que os outros herpes implicam um contato mais ou menos íntimo, este não. Portanto, o vírus da varicela zoster tem uma transmissão por gotículas e também até mesmo por aerossóis. Tremenda. É, aliás, dos vírus que se transmitem mais facilmente, praticamente é quase só superado pelo sarampo. Enfim, se vocês comparassem a transmissibilidade deste vírus, por exemplo, agora com o SARS-CoV-2, este é muitíssimo superior. Felizmente não tem a gravidade que longe disso, que tem o SARS-CoV-2. Ora bom, então tem uma transmissão muito fácil e daí nós sabemos que uma pessoa que tiver varicela, portanto os membros, quando há um caso de varicela numa aula, por exemplo, é muito frequente, como vocês sabem, os colegas terem, ou em casa, se alguém tem varicela em casa, é quase inevitável que todas as outras pessoas da família vão acabar por ter. Então, a infecção primária vai se caracterizar pela varicela, que se caracteriza por um exantema vesicular generalizado no corpo. Penso que vocês todos sabem, mas aqui também percam só uns segundinhos, para o caso, vejam uma imagem na net para verem o que é uma varicela. Portanto, é uma infecção que habitualmente não tem complicações se for na idade certa e na pessoa certa, que é onde acontece a maior parte dos casos, que são as crianças. Esta é a regra. Enfim, a única coisa mais aborrecida é que fica muitas vezes com prurido, tem que ter assim, ali algum cuidado com o prurido para elas assim, acossarem, não houver depois uma sobreinfecção bacteriana, mas grosso modo, na esmagadora maioria dos casos nas crianças, a varicela corre muito bem. O vírus vai ficar latente e antes mais tarde poderá, em algumas pessoas, ter aquilo que se chama-se a zona. O que é a zona? Também aqui vejam na net, é muito fácil de ver e garanto, vocês veem essa imagem, nunca mais vão esquecer e vão ver casos desses na vida. Portanto, a zona, portanto, é uma faixa, é um dermatoma, onde vai haver um exantema vesicular. Portanto, em vez de ser generalizado como na varicela, vamos ter uma zona específica, portanto, que é um dermatoma só de um lado, em que vocês vão ver vesículas. Portanto, se tiver isto com esta ideia na cabeça, vão muito facilmente fazer o diagnóstico de zona
que é uma situação que normalmente cursa bem, mas por vezes pode ter uma dor associada importante em alguns doentes, às vezes até mesmo muito importante, extremamente desagradável. Por si só não quer dizer grande coisa, mas se a pessoa tiver, sobretudo se tiver mais com episódio de zona, poderá estar ligado a alguma imunossupressão. Mas atenção, fique claro que o facto de haver um doente com episódio de zona, isso não implica que nós vamos ter que estar a pesquisar tudo e mais alguma coisa para ver se haverá alguma imunossupressão por detrás. Portanto, se for um episódio normal, e portanto e o normal é, portanto, não se estender para lá. O que é que significa com não se estender? O povo tem a tradição, ou tinha mais, enfim, a tradição de dizer que na zona, que também é conhecida como a cobra ou o cobrão, se der a volta, se der o abraço, a pessoa pode morrer. Isto acaba por ter, curiosamente, é sabedoria popular, mas acaba por ter alguma verdade. Porquê? Porque significava, quando dava a volta, significava que não estava limitado a um dermatoma. Se não está limitado a um dermatoma, normalmente há uma imunossupressão por trás. Portanto, mais uma vez, os imunodeprimidos podem ter infecções mais generalizadas, como eu há bocado também vos disse, para o herpes. Então, esta ideia que ele poderia estar nos dois lados e só não num, era sinal que haveria uma imunossupressão por trás. E havendo uma imunossupressão, naturalmente que a mortalidade a curto prazo estaria aumentada. Portanto, era esta, enfim, a sabedoria popular neste caso, pelo menos com alguma razão. Bom, a sabedoria popular tem razão em muitas outras coisas também, nem sempre, mas tem em muitas, temos que reconhecer. Portanto, vamos lá recapitular que a varicela e a zona, na sua grande maioria das vezes, são situações benignas, mas por vezes dão chatices. Então, eu se tiver um imunodeprimido, como há pouco vos disse, se eu tiver um zoster disseminado, tal conversa de dar a volta, independentemente, enfim, de dar-me uma volta ou não, portanto, o que interessa é que ultrapassou um dermatoma, tem realmente uma mortalidade significativa. As criancinhas imunodeprimidas, por exemplo, criancinhas com leucémias, se apanharem a varicela, tal infecção primária, pode ter uma mortalidade, sobretudo por pneumonia e ou encefalite, também significativas. Os próprios imunocompetentes, se nós adquirimos na idade adulta, portanto realmente é preferível a varicela ter sido apanhada em crianças, tem também, sobretudo a nível de pneumonia, uma percentagem de complicações mais elevada. E por último, a questão das grávidas. Há transmissão vertical? Pode haver transmissão vertical durante a gravidez, ou pode haver transmissão vertical no final da gravidez, até quando a criancinha depois nasce e depois a mãe poder transmitir. Portanto, isto no fundo já é uma transmissão perinatal, depois devemos ver esses termos depois mais para a frente. Embora a transmissão, vamos agora concentrarmos só na transmissão in utero, embora a transmissão vertical durante a gravidez faça-se numa pequeníssima percentagem de casos, aliás, estima-se no início da gravidez só há cerca de 1%, portanto é muito baixa, mas quando se transmite tem normalmente lesões importantes e graves. Portanto, é uma situação também a ter em consideração e daí há um cuidado especial com os graves. Aliás, há um cuidado que todos vocês vão ter que saber, que eu já vou dizer a seguir. Relativamente ao diagnóstico do vírus da varicela zoster, é assim, tal como para o herpes, nós não vamos estar a fazer diagnósticos virológicos nos casos de varicela. Portanto, o diagnóstico clínico habitualmente é tão óbvio que não é preciso fazer. Portanto, nós só o vamos fazer em situações que haja dúvida. Pronto, é a mesma conversa que tivemos há bocado. Portanto, se eu tiver uma manifestação mais atípica ou no imunodeprimido, eu posso às vezes ficar na dúvida se aquilo é uma varicela, se é uma zona disseminada, se é um herpes, e já me aconteceu uma outra vez ao longo da minha carreira também, e portanto aí temos que fazer o diagnóstico. A regra do diagnóstico é também muito parecida àquilo que eu vos disse do herpes. Embora o exame direto possa ser utilizado, e portanto isto seja uma coisa que vocês depois quando começarem a trabalhar terão que ver com o laboratório do sítio onde vão trabalhar, se eles fazem ou não fazem, enfim, tem a vantagem de ser mais económico, mas, como eu digo, a tendência hoje é cada vez mais para a biologia molecular e, portanto, muito provavelmente será isso que vocês vão apanhar para quando começarem a vossa carreira. Portanto, pergunta concreta, portanto, o que é que devemos fazer? Portanto, em princípio, hoje em dia, o mais aconselhado é fazer a biologia molecular, embora a imunofluorescência também possa ser utilizada para fazer o diagnóstico. Mas em que situações é que nós vamos fazer? Então, já vos disse quais as que não faziam. Portanto, exantemas atípicos, muito bem, portanto, temos que fazer, portanto, sobretudo nos imunodeprimidos.
Se eu tiver uma grávida, LCR, LA é de líquido amniótico, se eu tiver uma grávida com varicela, pode ter que se fazer, ou é indicado, fazer-se a pesquisa do vírus no líquido amniótico, embora deixem-me dizer que há muito pouca experiência nesta matéria, portanto nós temos muita experiência com líquidos amnióticos, mas noutras infecções, nomeadamente numa que vos vou falar depois mais à frente. Ou, se há uma encefalite, claramente tem que ser biologia molecular. Portanto, aqui no líquido amniótico ou no núcleo cefalorraquidiano, claro que o exame direto não se coloca, a imunofluorescência tem mesmo que ser biologia molecular por PCR para detecção. E depois há uma questão muito importante, aliás, destas todas é aquela que vocês muito provavelmente vão lidar mais, que é a questão dos contatos. Imaginem que vocês têm uma grávida que vai ter com vocês ou um imunodeprimido, o raciocínio é o mesmo, e que diz assim, senhor doutor ou senhora doutora, eu tive contato ontem ou anteontem com um sobrinho ou com uma pessoa qualquer com varicela. A pergunta que vocês têm que fazer, então, mas a senhora ou o senhor já teve varicela? Se eles disserem, não, tive varicela, o assunto está arrumado, pronto. Portanto, não há reinfecções, não há, pronto. Mas se disser, não sei, porque, atenção, muitas das pessoas não sabem se tiveram varicela, porque como muitos dos casos, como disse, são assintomáticos, nós muitas vezes não sabemos. Então, nesse caso, temos que fazer rapidamente uma situação. Temos que saber se a pessoa já teve varicela ou não. Como é que o vamos fazer? Vamos pedir IgG. É só IgG. IgG para o vírus da varicela. E temos que pedir isto ao laboratório. Porquê? Porque se a IgG vier positiva, significa que a pessoa já teve contato. Reparem o seguinte, repito, se a IgG já vier positiva, significa que ela já teve infecção antiga. Mas vocês podem dizer, então, mas não pode ter sido o resultado do contato que ela teve há 1 ou 2 dias com o sobrinho? Não pode, porque mesmo que ela tenha sido infectada naquela altura, os anticorpos nunca sobem antes de uma semana. Portanto, se eu tiver uma grávida ou um imunodeprimido com IgGs positivas e se o contato foi há 2 ou 3 dias com uma pessoa com varicela, essas IgGs positivas não têm nada a ver com este contato. Significa que a pessoa já teve anteriormente, até ela está protegida. Acabou o assunto. Se for negativo, então vocês têm que atuar rapidamente, efetivamente, está bem estabelecido, tem que se dar uma imunoglobulina de proteção, portanto que vai dar ali alguma proteção contra a infecção viral. Deixem-me dizer que isto é uma situação que tem de ser muito rápida, porque a imunoglobulina deve ser dada de preferência nas primeiras 48 horas, embora possa ser dada até ao 4º dia, mas de preferência nas primeiras 48 horas após o contato. Portanto, que é precisamente para evitar que o vírus depois comece a ligar às células, depois já não há muito efeito que ele possa depois ter. Portanto, isto tem que ser rápido, portanto, o ideal é a pessoa vir o mais rapidamente possível ter com vocês pedem a sorologia tem que ter um caráter de urgência, pode não ser feita numa hora, mas tem que ser feita em pouco tempo, no máximo 24 horas, para, no caso de ser negativa, vocês terem que encaminhar, ou serem vocês a tratar depois da administração de imunoglobulina. Vamos agora falar do vírus de Epstein-Barr, portanto o EBV, portanto é assim que vocês vão ver na gíria, que está ligado a uma série de doenças, mas sobretudo, enfim, aquela mais conhecida, aquela que vocês vão lidar mais, que é a mononucleose, também chamada doença do beijo. Ora bem, então o que é que este slide pretende transmitir? Portanto, obviamente, se é a doença do beijo, tem que estar ligado à saliva. Portanto, é transmitida através da saliva, que vai provocar, o vírus de Epstein-Barr vai provocar inicialmente uma infecção lítica das células epiteliais, obviamente da orofaringe, portanto isso é o primeiro passo, e daí depois vai infectar os linfócitos B. Portanto, os grandes alvos deles são as células epiteliais, mas depois, em termos de continuidade, são os linfócitos B, onde vai provocar 3 tipos de situações. Uma infecção lítica, ou seja, alguns linfócitos B vão ser lisados, portanto isso quer dizer, aquele ciclo de replicação que eu já vos falei anteriormente, mas na maior parte deles vai provocar uma infecção latente. Portanto, ele vai ficar latente. Lembra-se que os herpes têm como característica a latência, vai ficar latente nos linfócitos B. Em alguns, vai provocar um fenómeno de imortalização, ou seja, significa que eles vão continuar a multiplicar-se e se não forem controlados, obviamente isso pode dar, como aliás vamos já ver de seguida, pode dar situações graves. Então, na maior parte de nós, que é a situação que vocês veem aqui no meio, vão ficar linfócitos B com infecção latente e serão controlados
os tais ditos que estão a tentar ser neutralizados vão ser controlados pelos linfócitos T. Pronto, isto de uma forma simples é isto que vai acontecer. De qualquer maneira, de vez em quando, portanto, mais uma vez sigam a parte central agora, de vez em quando pode haver reativações. E isto acontece. Todos nós sabemos que muitos de nós, aliás, deixem-me dizer que a maior parte de nós já teve contato com o vírus de Epstein-Barr. Aliás, isto aqui é outra regra geral dos herpes, que a maior parte das infecções que nós temos são assintomáticas. Portanto, isto que estamos a ver aqui é o que acontece na maior parte de nós. Vamos ter uma infecção assintomática, mas de vez em quando, o vírus ficando latente, vai haver uma infecção lítica das células B, que por outro lado, depois nós, através da saliva, vamos transmitir a outra pessoa. Ora bem, é isto que é o ciclo normal. O que é que pode acontecer de desvio e de patológico? Se olharem para o lado esquerdo do slide, nós vemos que os linfócitos T, no seu excesso de zelo, podem levar a um quadro que é mononucleose. Portanto, curiosamente, o quadro da mononucleose infecciosa, embora, enfim, isto é uma simplificação aquilo que eu estou a dizer, mas é sobretudo o resultado de uma excessiva resposta dos linfócitos T, por um mecanismo imunopatogénico, não tanto, enfim, pela ação lítica do vírus. No excesso oposto, temos a diminuição da função dos linfócitos T, que acontece, por exemplo, nos indivíduos transplantados. Portanto, aqui é um exemplo, vocês hão de saber mais para a frente, que há de haver síndromes linfoproliferativos por linfócitos B. E porquê é que isto acontece? Porque os linfócitos T, que estão fraquinhos nos imunodeprimidos, por exemplo, num transplantado, não cumpriram o seu papel e, portanto, os linfócitos B continuaram a multiplicar-se e levando a síndromes linfoproliferativos que podem evoluir praticamente quase como linfomas. Vamos agora ver as manifestações clínicas do vírus de Epstein-Barr. Mais uma vez eu relembro que, aliás, como acontece com todos os herpes, a principal manifestação clínica é nenhuma na maior parte dos herpes, ou seja, a maior parte das infecções são assintomáticas. Portanto, quando nós dizemos aqui que a mononucleose infecciosa é a forma sintomática, de longe, mais frequente, é dentro das que têm sintomas, portanto, é mais frequente dentro do grupo dos doentes com sintomas. A doença crónica é rara, síndromes linfoproliferativos, relembrar que, sobretudo a nível dos transplantados, isso é importante, vocês se seguirem um dia uma área que vão lidar com a transplantação, vocês próprios vão verificar isso. Pode também ser o agente etiológico de um linfoma primário do sistema nervoso central em doentes com SIDA e tem alguma ligação ao linfoma Hodgkin, mas aqui não se pode considerar, ou seja, que seja o principal responsável por um linfoma Hodgkin. Não, aliás, há linfomas de Hodgkin que nem sequer têm ABVs envolvidos, mas parece que poderá ter, em alguns casos, poderá ter um papel etiológico. No caso do linfoma de Burkitt, aqui sim, é considerado o agente responsável pelo linfoma de Burkitt, que é um linfoma particularmente cruel em África, que atinge as criancinhas e que tem uma ligação com a malária, e também está ligado à etiologia do carcinoma da nasofaringe, sendo uma condição necessária, mas não suficiente, como é lógico. Portanto, necessária porque na esmagadora maioria dos casos, ele tem que lá estar presente, tem que estar presente para haver carcinoma, mas obviamente mal de nós, se todas as pessoas que tivessem Epstein-Barr fossem ter carcinoma da nasofaringe, assim, a maior parte de nós iria ter, obviamente, e felizmente não é o caso. Vamos só rever aqui um bocadinho o quadro clínico do Epstein-Barr, que é simples e, como eu digo, é uma situação extremamente frequente. Vemos isto, não há semana nenhuma que não tínhamos, aliás, pesquisas, isso é praticamente diário, sobretudo em hospitais com pediatria. Mas mesmo casos positivos, enfim, é normal termos aí pelo menos um por semana, enfim, assim, por alto, enfim, depende muito do hospital, mas é uma situação, como eu vos digo, frequente. O que é que vocês têm que saber deste slide? Portanto, o quadro clínico típico é faringite, com a febre, adenopatias e hepatosplenomegalia. Portanto, isto sobretudo se for numa criança, devemos pôr sempre a possibilidade, em conjuntamente com outras, de poder ser a mononucleose. Porquê é que tem faringite? Obviamente porque há uma infecção lítica das células epiteliais, portanto, isso causa a faringite. Esta questão dos anticorpos heterófagos não se preocupem agora, enfim, depois explicarei um bocadinho mais à frente.
E depois também esta questão dos linfócitos T, que vocês veem aqui esta imagem, portanto os linfócitos normalmente têm uma imagem arredondada, vocês veem ali no centro, aquele do lado direito, aquilo parece tudo menos um linfócito, vocês não estão habituados, mas efetivamente é isto que eu vejo cada vez que vejo um caso de mononucleose, portanto os linfócitos ficam com aquele ar, portanto com a membrana citoplasmática fica, enfim, mais molinha, como vê, adapta-se aos eritrocitos que estão à volta, portanto deixa estar redondinho, tem um núcleo diferente, portanto tem um citoplasma basófilo e aumentado. Pronto, isto são os chamados linfócitos reativos, linfócitos estimulados, linfócitos ativados. Isto depende muito da terminologia que os colegas de hematologia e eu também, que enfim, também vejo hematologia no hospital quando tenho que ver, portanto, que podemos dar relativamente a estes linfócitos, mas que significam, portanto, na base, uma ativação ou estimulação viral. Hepatosplenomegalis tem a ver com esta ativação dos linfócitos. Eles não só aparecem no sangue, que nos vão depois ajudar no diagnóstico, mas também, no fundo, vão aumentar os órgãos do sistema reticular endotelial e é por isso, portanto, que os vamos ter aumentados de tamanho. Como é que fazemos o diagnóstico? O diagnóstico de mononucleose faz, na maior parte dos casos, na urgência, portanto, ou seja, vocês não precisam estar 24, 48 horas à espera. Portanto, se entra uma criancinha às 10 da noite, vocês já às 11 da noite já podem, enfim, depende, claro, enfim, do movimento que houver, mas provavelmente já podem ter uma resposta. São 3 tipos de parâmetros que nós vamos procurar e pesquisar. A parte hematológica, portanto, tipicamente o indivíduo com mononucleose tem uma leucocitose, portanto, aumenta os glóbulos brancos, com uma linfocitose atípica. Atenção aqui, o termo atípico não é no sentido de oncológico, quando nós dizemos linfocito atípico é no sentido de ter aqueles ditos linfocitos reativos, estimulados, aumentados. Pronto, isso é uma coisa que vemos, como eu vos disse, e podemos ver logo na urgência, portanto, espreitando, portanto, o esfregaço sanguíneo. Alteração das provas hepáticas, há quase sempre algum grau de hepatite. Portanto, as transaminases estão aumentadas no indivíduo com mononucleose. É raro estarem normais, não é impossível, mas é raro estarem normais na mononucleose. E depois temos um outro teste, que é a pesquisa de anticorpos heterófilos, conhecido também como a reação de Paul-Bunel, ou Paul-Bunel-Davidson, também conhecida como monoteste ou monospot. No fundo, isto não são todos exatamente tudo a mesma coisa, mas na prática, enfim, na gíria, que é aquilo que vos interessa para vocês, como futuros clínicos, é a pesquisa. O que é que são os anticorpos heterófilos? Portanto, no fundo, a parte transversal é esta. Portanto, os anticorpos heterófilos são os anticorpos que aparecem no decurso da mononucleose e que depois que vão estranhamente, mas é assim, eles depois vão reagir com antigénios que estão presentes em glóbulos vermelhos de outras espécies de animais, cavalo, boi, enfim, carneiro, pronto, enfim, não vamos agora percorrer os animais todos, mas pelo menos estes nós sabemos que eles existem. E portanto, isto é um teste que se faz de uma forma, hoje em dia, antigamente era muito complicado, quando eu comecei a minha carreira na patologia clínica, a reação de Paul-Bunel era extremamente complicada, hoje é extremamente simples, que se faz com testes, daqueles parecem dos testes de gravidez, de monocromatografia, portanto faz e que dá em 10, 15 minutos, dá uma resposta, dá uma boa resposta. Se o doente tiver uma clínica compatível, claro que tudo isto obviamente tem que ter uma clínica compatível, senão vocês não vão pedir isto, como é evidente. Portanto, com leucocitose, com linfocitose, com linfócitos reativos, transaminases aumentadas e o teste estiver positivo, vocês têm um diagnóstico de mononucleose infecciosa, só tem que dizer ao doentinho para ir para casa, obviamente, se ele não tiver complicação nenhuma na altura, a esmagadora maioria não tem, e apenas dizer para casa, portanto, tomar alguma coisa para a febre, ter cuidado com o desporto, portanto, uma das raras complicações da mononucleose que vocês depois vão aprender em pediatria é a ruptura do baço, é francamente rara, mas pode acontecer, já conheciam um outro caso que isso aconteceu e realmente é dramático. E pronto, e é tudo o que tem que fazer. Se estes 3 níveis de parâmetros que nós vamos pesquisar, se não se conjugarem e realmente, ou seja, imagina a pesquisa, bate tudo certo, mas a pesquisa de anticorpos heterófilos, o dito monoteste, foi negativo. Então, se vocês não conseguem fazer o diagnóstico, então aí sim têm que pedir uma coisa que se chama sorologia ou os anticorpos específicos. Aí vão pesquisar 2 tipos de anticorpos. Aqui sim, embora se possa dar uma resposta na urgência, a maior parte dos laboratórios não dá uma resposta na urgência, aqui já tem que demorar um bocadinho mais, pronto, aqui terão que esperar 24 ou 48 horas para ter a resposta definitiva. São sobretudo, há outros, mas os mais importantes são estes 2 tipos de anticorpos que vocês têm aqui. Portanto, o anticorpo anti-VCA-IgG, portanto, o VCA-IgG portanto, é um anticorpo dirigido contra uma estrutura, contra a cápside, VCA, portanto, em inglês, portanto, as iniciais em inglês, portanto, antigênio da cápside viral.
E o outro, o EBNA, portanto, são os anticorpos que nós vamos pesquisar contra antigénios nucleares, portanto, são os antigénios que o Epstein-Barr faz aparecer nas células infectadas. Bom, o que interessa para vocês, fundamentalmente, é como vocês estão a ver aqui. Há aqui um ponto, olhem aqui para o gráfico, deixem-me só acrescentar mais um ponto. O período de incubação da mononucleose é longo, é para aí cerca de um mês, às vezes até mais, e portanto, quando a criança, o adolescente, ou também pode ser o adulto, aparece com infecção, ele já tem, portanto, com os sinais clínicos de infecção, ele normalmente já tem anticorpos anti-VCA e IgG presentes. Mas os do EBNA aparecem, como vocês estão a ver aqui, pode aparecer 3 meses, bom, aqui estão 3 meses, mas honestamente pode ser 2 ou 1 mês até depois de aparecer com manifestação clínica. Ou seja, o que é que isto quer dizer de qualquer das maneiras? Que na altura da apresentação, quando desaparecer a pessoa à frente, ela em princípio, se tiver mononucleose, vai ter anti-VCA IgG positivo e vai ter um anti-EBNA IgG negativo. Se os resultados forem os dois positivos, o que é que isso significa? Significa que a infecção já é antiga. Portanto, a infecção, neste momento, ele já teve mononucleose, pode ter sido há um mês, como pode ter sido há 2 ou há 3, ou pode ter sido até há 10 anos. Portanto, se os dois estiverem positivos, nós podemos excluir a infecção recente. Claro que se os dois estiverem negativos, obviamente, em princípio, não é mononucleose. Agora falar-vos do CMV, portanto, é a abreviatura de citomegalovírus, um vírus que é, curiosamente, relativamente pouco conhecido, pelo menos do público em geral, e mesmo até a própria classe médica, tirando, enfim, alguns grupos profissionais que o conhecem muito bem. Portanto, ele é provavelmente quase todos os herpes, se não é o menos conhecido, é um dos menos conhecidos. No entanto, tem um impacto tremendo, como vocês irão ver a seguir. É um vírus diferente dos outros em muitos aspectos. Começa logo até pela forma de transmissão, que é complexa. Vamos começar do ponto de vista temporal, pelo primeiro tipo de transmissão que podemos assistir, que é durante a gravidez. Portanto, isto é uma transmissão vertical, ou seja, o vírus pode se transmitir durante a gravidez, portanto, para o feto. Isto chama-se infecção congénita. Enfim, depois há aqui umas pequenas diferenças relativamente às semanas, mas isso depois vocês, quando derem em pediatria ou obstetrícia, depois vão ver. Portanto, vamos, de uma maneira geral, dizer que a transmissão que se faz durante a gravidez é a infecção congénita. Portanto, é uma transmissão vertical, mãe-filho, durante a gravidez. É a transmissão congénita, também chamada transmissão in utero. Esta transmissão pode ter consequências muito graves, e eu irei falar nisto com mais pormenor depois numa outra aula à parte, mas fiquem desde já com a ideia que o CMV é o principal agente, de longe, de infecção congénita em Portugal, como aliás na maior parte do mundo. A seguir, pode haver um tipo de transmissão que é a transmissão perinatal, ou seja, a mãe pode transmitir pela saliva, mas sobretudo através do aleitamento materno, pode transmitir o vírus à criança. Esta transmissão é muito frequente. E porquê é que é muito frequente? Vou explicar. Porque a maior parte de nós também já teve infecção por CMV, muitas das vezes, portanto, em tenras idades. E o vírus vai ficar latente, mas de vez em quando reativamos o vírus. Ou seja, em determinadas circunstâncias, e a gravidez, o final da gravidez é um excelente exemplo disso, o vírus vai reativar sem qualquer consequência habitualmente para a mãe, mas ele vai aparecer com frequência, por exemplo, no leite materno. Por isso é fácil este tipo de transmissão. Isto não é teórico, nós mesmo em Portugal, já conduzi um estudo a nível de Lisboa que demonstramos precisamente isso. Aliás, não demonstramos, confirmamos aquilo que, enfim, que lá fora já se sabia, que este tipo de transmissão perinatal é frequente, não tem, regra geral, consequências clínicas. Há depois aqui uma pequena exceção, normalmente só pode ter, sobretudo, nos prematuros. Fiquem só com essa ideia. Portanto, a transmissão perinatal, regra geral, não tem qualquer consequência para os recém-nascidos, a não ser, no caso, de serem prematuros. Enfim, mesmo assim não será em todos. Depois, a criança, fora destes contextos, a criança pode ir para as creches, para os infantários. Aqui é muito frequente ela apanhar o CMV. Porquê? Porque o vírus mantém-se nas criancinhas, só acontece nas crianças pequenas, na saliva e na urina em grandes quantidades durante muito tempo. Portanto, qualquer criança que apanhe
ou com uma infecção congénita, ou infecção perinatal, ou que depois apanhe numa creche, vai excretar o vírus durante muito tempo na saliva e na urina. E, portanto, como devem imaginar, é muito fácil as criancinhas passarem na creche de umas para as outras o vírus. Que consequência é que tem esta passagem? Clinicamente não tem nenhuma. Porque, ou não, raramente tem, não é nenhuma, raramente tem, mas tem aqui uma consequência epidemiológica muito importante, que é a seguinte: imagina que uma criancinha nunca apanhou da mãe, nem como transmissão congénita, nem perinatal, e foi para o seu colégio, portanto para o infantário, e apanhou lá o vírus. O que é que vai acontecer se apanhar o vírus? Vai, obviamente, passá-lo para a mãe, ou muito provavelmente vai passá-lo para a mãe. Pronto, quem diz para a mãe pode passar para um irmão, mas para a mãe. O que é que acontece se a mãe, entretanto, estiver grávida outra vez e se transmitir o vírus na altura que a mãe está grávida outra vez? Portanto, pode haver um tipo de transmissão congénita nessa outra gravidez, ou seja, enfim, isto às vezes brincamos com isto, mas enfim, não é propriamente uma brincadeira, enfim, é um humor um bocadinho negro, mas realmente sabemos hoje que, curiosamente, serão os irmãos mais velhos responsáveis, involuntariamente, como é óbvio, pela transmissão congénita aos irmãos mais novos. Pronto, enfim, isto não é para complexar os irmãos mais velhos, enfim, também sou irmão mais velho, mas enfim, mas pronto, é para ficarem com a ideia do panorama epidemiológico. Mais em adulto, temos a transmissão sexual, que acontece, e a transmissão de transplantação, que vou falar com mais detalhe à frente. Mas, repito, a maior parte das transmissões serão feitas até à adolescência. Portanto, as infecções podem se dividir consoante os hospedeiros. Lembro-se que já tinha falado nisto na primeira aula de virologia, portanto vamos falar então da infecção dos imunocompetentes, a questão da infecção congénita, que não vou falar nesta aula, e depois a infecção dos imunodeprimidos. Deixem-me dizer que esta divisão não é uma divisão teórica, professoral, não. Isto é uma divisão muito prática, porque realmente a apresentação clínica, as consequências, o diagnóstico é completamente diferente consoante os grupos. E vocês vão ter mesmo que saber as diferenças, porque senão podem achar que, por exemplo, a pesquisa do vírus na urina, que é uma forma de diagnóstico aceite e estandardizada para a infecção congénita, por exemplo, é um disparate tremendo se vocês fizerem isso nos imunocompetentes. Portanto, aqui tem mesmo que ver essas diferenças específicas de caso a caso. Vamos começar pelos imunocompetentes. Mais uma vez, em Portugal, mais de metade da população, enfim, não será muito mais que metade, mas enfim, mais de metade da população adulta já teve contato com o CMV. O que é que a maior parte de nós teve quando teve esse contato? Não teve nada. Mais uma vez, aquela regra, a grande maioria das infecções causadas por herpes, pelos diferentes espécies do grupo herpes ou da família herpes vírida, portanto, as infecções são assintomáticas. Mas então, as pessoas, quando têm clínica, o que é que vão ter? Vão ter uma síndrome mononucleósica, aqui está no masculino, mas enfim, o mais correto é ser no feminino. O que é isso? É um quadro parecido ao da mononucleose, mas aqui com algumas pequenas diferenças. Não é tão típica a amigdalite, mas sobretudo, o fundamental é a questão das idades. Eu gostava mesmo que retivessem isso e têm que saber isto, porque esta diferença está descrita na literatura, mas a minha experiência também aqui aponta muito claramente a isso. Ou seja, até aos 20 anos é muito mais provável ser um Epstein-Barr. A partir dos 20 anos e, sobretudo, a partir dos 30 anos, é muito mais provável que seja um CMV. Portanto, a síndrome mononucleose, portanto, aqueles sintomas que sugerem a mononucleose, são causados por EBV, sobretudo até aos 20 e tal anos. A partir dessa altura e, sobretudo, a partir dos 30 anos, é muito mais provável tratar-se de um CMV. Como é que fazemos o diagnóstico desta situação? Habitualmente fazemos por sorologia. Vocês têm aqui o gráfico, vocês já viram estes gráficos parecidos noutras situações, portanto já sabem que isto é semanas após o início dos sintomas, e aqui não estamos a contar com o período de incubação, portanto é a partir dos sintomas. E por isso a maior parte dos doentinhos vão aparecer-vos nos primeiros dias de infecção, ou pelo menos com uma semana de infecção, e portanto se vocês pedirem IgM e IgG é provável que venham as duas negativas. Portanto, se repetirem depois passado 15 dias vão ter então a dita seroconversão. Mas se acontecer, porque pode acontecer, porque a febre, por exemplo, no caso do CMV, a duração média de febre nestas infecções dos imunocompetentes é cerca de 2 semanas, portanto pode aparecer às vezes um doente com 10 até 15 dias com febre. Que entretanto ninguém pensou no CMV, vocês pedem a sorologia e nessa altura já vem uma IgM positiva e uma IgG positiva, ou seja, vocês já não apanharam a seroconversão porque já vêm as duas positivas. Ora bem, aquilo que eu quero que vocês retenham é que
IgM positiva tem que ser uma IgM confirmada, ou seja, a IgM é boa para fazer um rastreio, ela é sensível, mas não é muito específica e, portanto, tem que ser confirmada. Como é que vamos fazer a confirmação? Através do teste da avidez das IgG, que eu falo no slide a seguir. A avidez das IgGs, e atenção que o teste que despoleta a avidez é o teste da IgM, portanto, se nós tivermos uma IgM positiva, como vocês provavelmente sabem, as IgMs estão normalmente ligadas à infecção aguda, é um marcador sensível, mas não é muito específico. Torno a repetir isto. Portanto, e como não é muito específico, nós vamos confirmar com o teste de avidez. Mas o teste de avidez que vamos fazer é o teste de avidez das IgGs. Portanto, temos um teste de avidez das IgGs para confirmar uma IgM positiva. O teste de avidez, como provavelmente vocês já sabem, de imunologia ou de outras cadeias, portanto, no fundo mede, digamos, a força de ligação antigênio-anticorpo. E, portanto, os anticorpos que se formam no início da infecção são menos específicos, portanto, o organismo, o sistema imunitário, não teve tempo a se adaptar ao novo invasor e vai mandar os primeiros anticorpos, que se vão ligar ao antigênio, mas não são tão específicos, portanto, a força de ligação há de ser menor. Com a passagem das semanas, a força de ligação, a avidez vai aumentando. Portanto, na prática, se eu tiver uma avidez fraca, o que é que significa? Significa que a força de ligação é fraca, portanto, estamos no início da infecção. Ou seja, se eu tiver uma avidez baixa, eu posso dizer que o doente está a ter ou teve uma infecção aguda recente. É assim que sai o resultado. Nós pomos com uma avidez baixa, pomos sugestivo de infecção aguda recente. Se a avidez for alta, dizemos que é compatível com uma infecção antiga com mais de 3 meses de evolução. Mas a questão dos imunocompetentes, como vos digo, portanto, vai aparecer, mas normalmente não nos preocupa. A regra geral, embora estejam descritos casos graves, e estão, se vocês forem à literatura encontram, mas é claramente a exceção e não a regra nos imunocompetentes. Os imunodeprimidos é exatamente o contrário, portanto temos de ter muito cuidado e, portanto, aqui vou ter que vos explicar alguns pormenores, nomeadamente ligados à transplantação. Convém sabermos que é o primeiro agente infeccioso em transplantação, portanto, no contexto da transplantação, e que é um agente oportunista na SIDA, importante na SIDA. Não é o mais importante, mas é dos mais importantes. Então, na transplantação, o que acontece e de que é que depende a gravidade da infecção? Portanto, o que vai acontecer é um jogo entre o dador e o receptor. Portanto, o que é que nós entendemos por dador quando estamos a falar na transplantação? Estamos a falar do dador cadavérico, portanto, a pessoa que teve um acidente e que vai ser utilizado, o fígado, o coração, o rim, os pulmões, enfim, para depois ser utilizado para a transplantação, ou então o dador vivo, obviamente, nos órgãos em que isso é possível. Por exemplo, a pessoa vai dar um rim, portanto, é esse que é o dador. O receptor, obviamente, é a pessoa que vai receber. Quando começa, como vocês sabem, a transplantação, o receptor tem que receber imunossupressão, senão iria, obviamente, rejeitar o novo órgão. Então vamos ver agora os diferentes contextos. Se eu tiver um dador CMV positivo, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a pessoa que faleceu, na altura recolhe sempre sangue à pessoa que faleceu, ou o dador vivo, quer dizer que tem anticorpos contra o CMV. O que é que isto significa? Que ele já teve infecção por CMV e que o vírus há de estar latente no órgão que se vai buscar, porque o vírus fica latente em praticamente todos os órgãos. Portanto, se eu tiver um dador positivo e um receptor negativo, que é aquela possibilidade que vocês estão a ver a vermelho, significa que o nosso receptor vai ter uma infecção primária. Portanto, ele vai receber o vírus, o CMV, pela primeira vez, logo ali na altura da transplantação e, portanto, está em risco muito elevado de ter uma infecção primária durante aquelas primeiras semanas após a transplantação. Vamos ver agora outra situação. Claro que se o dador CMV for negativo e o receptor for negativo, portanto, se cruzarem os dois, é claro que ele, em princípio, não vai ter infecção, enfim, a não ser que, enfim, vá lá alguma sobrinha ou esposa ou alguém que esteja infectado, que lhe dê um beijo e que, portanto, possa transmitir. Portanto, mas é pouco provável. Se o dador CMV for negativo e o receptor for positivo, o que é que isto significa? Significa que ele não vai receber nenhum vírus novo do dador, mas o seu vírus, que estava latente e controlado, agora com a imunossupressão que ele recebeu, vai reativar. Isto é frequentíssimo acontecer. Por último, vamos ver agora, então isso o que é que acontece se eu tiver um dador positivo e um receptor positivo? Podem acontecer duas coisas
uma ou a outra. Portanto, pode ter reativação e reinfecção. O que é a reativação? É aquilo que vos falei há pouco, portanto, ou seja, com a imunossupressão, o próprio vírus que estava latente no receptor vai reativar. A reinfecção significa que o doente vai ter uma infecção por um novo vírus que ele recebeu do dador. Em termos de gravidade, a pior é a infecção primária, e percebe-se porquê, porque a pessoa tem o sistema imunitário que está baixo na altura de imunossupressão e vai receber um agente que nunca viu, o sistema imunitário nunca viu um CMV. Portanto, é normalmente as infecções mais graves a seguir a reinfecção. Porquê? Porque é um vírus ligeiramente diferente, é um CMV, portanto é um vírus ligeiramente diferente do primeiro. Portanto, haverá ali alguma imunidade cruzada, digamos-lhe assim, e a reativação é o menos grave, porque é o vírus que pode causar, atenção, pode causar infecção clinicamente significativa, não estamos a dizer que não, mas a probabilidade é menor, porque é um vírus que, apesar de tudo, o sistema imunitário já conhece melhor. Aqui neste slide é para vocês ficarem com uma ideia do que é que acontece durante a transplantação. No gráfico de cima vocês veem, portanto, nesta imagem, que as infecções são mais frequentes a partir do primeiro mês. Porquê é que não são nas primeiras semanas? Por causa do período de incubação, ou seja, os doentes começam a fazer imunossupressão no início, portanto, da transplantação, portanto, que será ali o 0, e, portanto, como período de incubação nunca é menos de 2, 3 semanas, portanto, é muito raro haver infecções nesse período. Portanto, as infecções começam a aparecer a partir da terceira semana, mas sobretudo no segundo mês. Portanto, depois tem durante 2, 3 meses a sua incidência máxima, mas depois vai começar-se a diminuir a imunossupressão e daí, portanto, a frequência e incidência das infecções por CMV vão diminuindo. Portanto, é o que significa o gráfico de cima. Aquele tracejado, enfim, não vamos entrar nesses pormenores para vocês, portanto, o fundamental que eu queria transmitir era isto. Em baixo é para vocês verem que nós, durante estes meses, portanto, em que a frequência de infecção é muito grande, faz uma coisa que é uma monitorização, enfim, semanal ou 2 em 2 semanas, isto depende depois das equipes, com técnicas, nomeadamente de biologia molecular. Portanto, embora vocês vejam ali também até uma técnica que está ali a ver que é antigenema, mas hoje em dia já não se utiliza fundamentalmente por biologia molecular por PCR, ou seja, vai-se monitorizando semanalmente, é o mais frequente é ser semanal, vai-se fazendo análise ao sangue com PCR, mesmo que o doente esteja assintomático. Se vier um teste positivo, muitas das vezes, não quer dizer que tenha que ser sempre, agora são pormenores, não vamos entrar agora, o clínico pode começar a fazer o tratamento da infecção ainda antes dela ser sintomática. Vocês estão a ver, portanto, que os testes aparecem antes da própria clínica que está ali a azul. Portanto, repito, isto é um tratamento, isto não é bem uma profilaxia, mas é uma, profilaxia a dar antes da infecção. Isto, no fundo, é o tratamento de uma infecção, mas na sua fase pré-sintomática, no fundo, para evitar que ela depois se transforme em sintomática. O que está aqui a vermelho, isto são as manifestações clínicas possíveis, bom, e haverá ainda outras, mas estas são as mais frequentes na transplantação. O que está a vermelho é o mais frequente, portanto, a febre, a leucopenia, a trombocitopenia. Por vezes temos as ditas infecções de órgão, que são as que estão aqui descritas. O que é que acontece no HIV? O HIV é uma situação diferente, porque o HIV nós não temos uma incidência aumentada durante um curto período de tempo que depois vai passar ou que vai diminuir, não. Se nós tivermos um doente HIV não tratado, o que acontecia no passado era, com o tempo, os CD4 iam-se degradando e então havia uma curva ao contrário, ou seja, ou uma reta, até mais uma reta, quase que uma curva, que era os linfócitos CD4 à medida que iam descendo, a probabilidade de infecção por CMV e aumentando. Portanto, era, como vos digo, uma curva exatamente ao contrário. E quando abaixo dos CD4, abaixo de 50, enfim, a probabilidade de infecção era quase 100%. Hoje em dia, como vocês já ouviram na aula da HIV ou vão ouvir, enfim, isto já não acontece tanto assim, porque a maior parte dos doentes estão tratados, mas naqueles que por qualquer motivo não respondem ao tratamento, ou por resistências, ou por recusar o tratamento, isto mantém-se. Portanto, a probabilidade de infecção por CMV é muito elevada à medida que os CD4 vão baixando. Como é óbvio, não podemos fazer monitorização aqui, porque isto é uma situação que dura anos, portanto não podíamos estar a fazer testes para o CMV 1, 2 vezes por semana durante anos. Obviamente que isto seria incomportável e extremamente aborrecido para o nosso doente.
E para terminar, vamos falar dos vírus herpes mais recentes, mesmo assim mais recentes, mas já têm também uns bons anos, o 6, o 7 e o 8, portanto, que vou resumir, isto aqui, enfim, não tenho que saber muito, tenho que saber que eles existem, obviamente, eu vou resumir no slide seguinte, que é o último slide de toda esta aula dos herpes, vou resumir o que é que vocês têm que saber para a nossa unidade. O herpes 6 enfim, talvez o mais conhecido, sobretudo para quem vai para a pediatria, está associado ao exantema súbito, portanto o exantema súbito, como o próprio nome sugere, era um exantema que aparecia subitamente porquê? Porque a criança tinha febre e quando já estava a melhorar da febre que aparecia o exantema. Pronto, isto é explicado por mecanismos imunopatológicos, portanto, porque o aparecimento do exantema, ao contrário da varicela, em que o vírus está presente no exantema, aqui a causa do exantema, no fundo, são reações imunológicas e, portanto, demoram mais algum tempo a aparecer. Portanto, o exantema súbito, portanto, resumindo, febre, depois aparece um exantema. É uma causa muito importante de febre em geral e está ligada também bastante às convulsões febris. Claro que qualquer infecção pode dar uma convulsão febril, mas o herpes 6, podemos dizer assim de uma forma, enfim, simples e abreviada, em que o herpes 6 é um pouco irritante o sistema nervoso central, ou seja, ele, digamos que causa mais convulsões febris do que os outros agentes virais, pronto, dizendo isto assim de uma forma simples. No adulto, a síndrome mononucleósica é outro agente, não tão frequente, obviamente, como o Epstein-Barr, que causa a mononucleose. Atenção, convém dizer que quando dizemos mononucleose infecciosa, estamos a falar do Epstein-Barr, que se falamos de síndrome mononucleósica, como sabem, é um síndrome, podemos aí dizer que, no fundo, que a mononucleose também causa uma síndrome mononucleósica. Depois temos o CMV, como já falámos, e agora também o herpes 6. O herpes 6 tudo indica ser menos frequente que o CMV nos adultos. Estas ligações ao síndrome da fadiga crónica, à esclerose múltipla, são interessantes do ponto de vista, enfim, de investigação, mas para já não temos ligações óbvias e, portanto, a literatura não nos ajuda muito a esclarecer definitivamente esta situação. Portanto, vamos acompanhar, só para ficarem com uma ideia, não vos vou perguntar isto, é só para ficarem com uma ideia. As outras coisas sim, esta não. Aqui no adulto, imunodeprimido, pode fazer tudo isto, causa febre, exantema, encefalite, hepatite, pneumonia, pode ser um cofactor também na SIDA, não parece ser tão frequente, no entanto, em tudo isto, ou seja, isto é muito parecido quase ao que acontece com o CMV, mas aparentemente é menos frequente que o CMV, tudo indica que sim. O herpes 7 também pode causar exantema súbito e o herpes 8 está ligado ao sarcoma de Kaposi, que vocês já devem ter ouvido seguramente noutras unidades, à doença de Castman e ao linfoma primário das serosas. Portanto, são estas associações, mas claro que a do sarcoma de Kaposi é sem dúvida a mais conhecida.